Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aqui. Lembrando que quem ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo. Ative o sininho, dê um like nos nossos vídeos, ajude compartilhando. A gente continua aqui na saga da história do futebol, a história do nosso futebol brasileiro, futebol mundial. E hoje a gente chega num capítulo interessante e marcante no futebol paulista. Paulistão de 1954, o título do quarto centenário da cidade de São Paulo. Em 1954, São Paulo comemorava o quarto centenário de sua fundação, foi fundado em 1554. O Parque do Ibirapuera, para ter uma noção, foi inaugurado justamente nesse ano, em agosto. Ele foi entregue, foi aberto ao público. O Monumento das Bandeiras também foi entregue. Catedral da Sé, depois de 41 anos de construção, foi entregue ao povo de São Paulo, justamente para comemorar o quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo, né? A igreja da Catedral da Sé foi construída sobre a antiga igreja matriz paulistana, né? A prefeitura de São Paulo à época também preparou várias comemorações para a população, vários eventos como bailes, desfiles, corridas, shows, queima de fogos, né? E o Paulistão daquele ano também fazia parte daquelas comemorações. Um Paulistão que todos queriam ganhar, afinal de contas poderia ficar marcado na história como campeão do quarto centenário, né? Um título que até o Gilmar, goleiro do Corinthians Santos, da seleção bicampeão mundial, falava que era um título que seria para sempre, porque duraria mais de 100 anos, né? A gente não chegou ainda no quinto centenário da cidade de São Paulo, e aqui o campeão daquele ano ficou marcado até hoje na história. Todos os times que entraram para a disputa daquele Campeonato Paulista queriam esse título, justamente por esse impacto, né? À época ainda não existia campeonatos nacionais, não existia ainda a Taça Libertadores da América, então os campeonatos eram muito regionais, muito estaduais, e tinha o Rio São Paulo. O Rio São Paulo fazia um pouco mais de frente, mas os campeonatos estaduais ainda eram bem charmosos, né? Corinthians e Palmeiras chegaram à penúltima rodada com chance de título, né? O Corinthians liderava o campeonato, jogava por um empate para ser campeão. O Palmeiras precisava de uma combinação de resultados, precisava vencer o Corinthians no penúltimo jogo e torcer para o São Paulo vencer o último jogo contra o Corinthians, né? Esse jogo foi realizado só em fevereiro de 55. Isso era muito comum à época, o campeonato se alongar até o início do ano seguinte, principalmente rodadas finais. Era um campeonato de pontos corridos, com a grande maioria na época. Os campeonatos de pontos corridos foram começando a ser substituídos depois do Santos de Pelé, porque era muito difícil bater o Santos de Pelé. Então eles começaram a colocar alguns regulamentos diferentes e fizeram fórmulas bem esdrúxulas, né? Mas à época o campeonato de pontos corridos era o tradicional dos estaduais. Aquele Corinthians de 54 foi um dos maiores Corinthians da história, né? A época era um time muito forte, um time que jogava um futebol muito bonito. O Corinthians é um time até hoje conhecido como o time da raça, né? A maioria dos seus títulos foi conquistado muito em um fator motivacional de raça, de vontade, principalmente pelo apoio da torcida e seus jogadores. Mas esse de 54 é um dos maiores times da história porque era um time que jogava um futebol muito vistoso, tinha jogadores muito técnicos para a época, né? Esse time de 54, aquele Corinthians bicampeão brasileiro 98, 99, 2000, era um time muito forte, né? E também jogava muito bonito. Então são times que marcaram muito a época. E esse de 54 foi o primeiro grande time que marcou a história do Corinthians. O Corinthians, depois de ganhar o Campeonato Paulista de 41, ficou 10 anos sem conquistar um título, né? Amargou, principalmente vendo São Paulo crescer na década de 40 e o Palmeiras rivalizando, né? O Palmeiras deixando de ser Palestra Itália, virando Palmeiras e tentando segurar o São Paulo na década de 40. São Paulo na década de 40 era muito forte. A década de 50 foi principalmente até a metade da década de 50 foi uma década praticamente só do Corinthians. O Corinthians quebrou o jejum de títulos em 50 quando ganhou o Rio São Paulo.
e depois ganhou o Paulista em 51, né? Ganhou o Bipaulista em 52, além do torneio Rio São Paulo em 53 e 54. Em 53, o Corinthians foi campeão da pequena Taça do Mundo em Caracas, bateu inclusive Barcelona nos jogos, a Roma, uma selecionado venezuelano, tudo. Então era um time que vinha acostumado a vencer, né? No primeiro turno, entre os dois, o Palmeiras até abriu o placar 2-0. O Corinthians conseguiu virar o jogo. Luizinho, pequeno polegar, era o grande jogador do Corinthians, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Fez 2 gols. O Baltazar virou o jogo no final 3-2 para o Corinthians. Naquele ano mesmo, Palmeiras e Corinthians tinham decidido o Rio São Paulo. O Corinthians venceu por 1-0 o gol de Cláudio. Então o Corinthians vinha de vitórias recentes sobre o Palmeiras. 4 meses depois eles entrariam em campo novamente para a decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians jogava por empate, como eu já falei. O Palmeiras precisava de vencer e torcer para o São Paulo vencer o Corinthians na última rodada. Devido a todos esses confrontos aí, tudo, o Palmeiras vinha de um pequeno jejum, desde 51 não conquistava títulos, né? Já estava o terceiro ano sem conquistar títulos e precisava muito da vitória. E foi aconselhado, depois de principalmente parte da diretoria, procurar um pai de santo. Foi aconselhado a jogar com camisas azuis, que com camisas azuis o Palmeiras conseguiria vencer esse campeonato. E foi assim que o Palmeiras entrou em 6 de fevereiro de 1955, na penúltima rodada do campeonato, para enfrentar o Corinthians. Todos no Pacaembu se surpreenderam, porque todos acostumaram a ver o Palmeiras de verde, e aquela vez o Palmeiras entrou de azul. E os próprios jogadores do Corinthians não sentiram tanto o peso da partida, porque eles não sentiram que era o Palmeiras que estava entrando em campo, eles acharam que parecia estar um outro time, por causa da camisa, né? Hoje em dia a gente está acostumado a ver os times terem camisas de cores diferentes das tradicionais. Aquela época era uma novidade, e uma novidade que assustou um pouquinho, assustou tanto os torcedores palmeirenses quanto os rivais. No jogo, o Corinthians tratou de decidir logo a partida. Logo aos 10 minutos, Luizinho abriu o placar. No cruzamento de Cláudio, ele subiu de cabeça e fez 1-0. Mesmo tendo 1,64 m de altura, ele conseguiu bater a defesa palmeirense. E a partir daí foi uma pressão monstruosa do Palmeiras em busca da vitória. O Corinthians se segurando o máximo que dava. No segundo tempo, logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos, Ney empatou 1-1 e a pressão só aumentou. O grande destaque do jogo foi o jovem goleiro Gilmar dos Santos Neves, talvez o maior goleiro da história do nosso futebol, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62, bicampeão mundial de clubes e da Libertadores com o Santos, né, aquele poderoso Santos de Pelé, que a gente vai falar em próximos vídeos, né, e esse Gilmar segurando o Palmeiras. Ao final do jogo, o Corinthians já comemorava o título depois do encerramento da partida. 1-1 deu o título ao Corinthians, né? E esse título ficou marcado na história do Corinthians. Na época era o título mais importante pela representatividade que foi o quarto centenário, né? Um marco, né, na cidade de São Paulo, uma comemoração muito intensa na época. E também, não sabia-se na época, mas depois a gente vai saber, o Corinthians amargou um jejum de 23 anos sem título, né? O Corinthians, como eu falei, tinha um dos maiores times da sua história. Tinha Gilmar dos Santos Neves, um grande goleiro, tinha o Idário, tinha o Roberto Belangeiro, que era um grande centro médio, tinha Cláudio, que era um baita ponta de direita do Corinthians, o maior artilheiro da história do Corinthians, Luizinho, pequeno polegar, que era talvez na época era o maior jogador do Corinthians, mas um dos maiores da história do Corinthians. Acho que todos que fazem esse levantamento de colocar a seleção de todos os tempos do clube, com certeza o Luizinho tem que estar em todas elas, porque era um grande jogador. Tinha jovens como Rafael e Simão, 2 atacantes que eram jovens e rápidos, tudo. E tinha no banco de reservas um treinador que talvez tenha sido um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, um treinador super vencedor, um treinador do sul do país, Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão conquistou títulos por onde passou e conquistou títulos também no Corinthians. Esse de 54. 23 anos depois ele voltou ao Corinthians e quebrou o jejum, conquistando o Paulista de 77,
que nós também vamos falar em outros vídeos aí. Esse time do Corinthians jogava com Gilmar, Homero e Alain, Idário, Goiano e Roberto Belangeiro, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão, e o treinador era o Oswaldo Brandão. Treinador talvez tenha sido um dos maiores treinadores da história do próprio Corinthians, né? E esse time era um time que na época conquistou tudo que podia se conquistar, né? Conquistou o Rio São Paulo, conquistou Paulistas, conquistou até um título internacional em 53. 23 anos se passaram para o Corinthians conquistar mais um título. Depois disso, o Corinthians chegou a algumas decisões, algumas finais, mas não conseguia bater os rivais, né? Nesse meio caminho, o Corinthians não conseguiu montar mais um grande time. Depois desse daí, foi só montar um time espetacular, um time que jogava com um futebol vistoso só no final dos anos 90, né? Com aquele time de campeão brasileiro de 98 e 99, que talvez seja o maior time do Corinthians de todos os tempos. A gente vai falar dele em próximos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos, tá? Até o próximo vídeo.